O título do meu trabalho é Por que não falar em relações de gênero na escola? Meu nome é Carolina e a professora orientadora desse trabalho foi a professora doutora Sônia Fátima Schwendler. Esse trabalho também está inserido na pesquisa dela, que se chama Diversidade de Gênero no Currículo Escolar, um estudo comparativo entre Brasil e Reino Unido. O trabalho aqui tem como objetivo compreender como as escolas públicas têm se posicionado frente a essa política de exclusão das questões de gênero no ambiente escolar. Mas como se caracterizariam questões de gênero? Bom, é um campo de estudo das ciências humanas que abrange vários temas, desde a igualdade de gênero, de violências, papéis de gênero, sexualidade e até da sua própria diversidade. E o foco desse trabalho é tratar as questões de diversidade e sexualidade. Bom, para isso, o primeiro passo é contextualizar o porquê da pesquisa. Para poder se falar de gênero e sexualidade, primeiro precisa se conceituar esses dois elementos. E para isso, partimos de uma perspectiva pós-estruturalista, onde esses conceitos são vistos como construções sociais e não biológicas como eram vistos antes. Por se tratarem de construções sociais, existem normas impostas socialmente. Então aqui vamos trabalhar qual é o papel da escola nesse processo de normalização ou de fuga da norma. Aqui que entra o cenário político atual, onde se houve um movimento de tentativa de exclusão dos temas do currículo escolar, como, por exemplo, a retirada desses temas do PNE e posteriormente da BNCC. Buscando compreender como se dão essas questões dentro do cotidiano escolar, foram feitas entrevistas em 5 escolas públicas do estado de Pernambuco, onde se conversou com gestoras, coordenadoras, professores e professoras da rede, a fim de entender como que eles abordam esse assunto. Por isso, a metodologia dessa pesquisa se enquadra como qualitativa, que busca levar em conta a complexidade e a subjetividade do assunto e se aproximar do público-alvo, do público estudado, por meio de conversas e diálogos frente a frente. Um dos primeiros assuntos abordados dentro das entrevistas foi como esse tema aparece dentro do currículo escolar. Por se tratar de um tema transversal, ele não tem uma disciplina específica para ser trabalhado, mas pode aparecer em algumas delas, como a optativa de socioemocional que eles têm, onde os professores trabalham questões do cotidiano dos alunos. Talvez possa aparecer, mas não há nenhuma sistematização do assunto dentro do currículo. Quando questionado sobre a importância de abordar ou não o tema dentro da escola, a maior parte dos professores se posicionou a favor, já que esse tema já faz parte do cotidiano escolar, é um tabu social que precisa ser trabalhado tanto com os alunos quanto com a família deles também. Boa parte da apreensão em abordar esses temas vem da resposta dos pais e também da comunidade. E nisso, o conservadorismo e o pânico moral também apareceram como questões que geram uma certa apreensão. Como já faz parte do cotidiano escolar, uma das formas que se manifesta dentro da escola, o tema de sexualidade, é os alunos explorando sua própria sexualidade dentro do ambiente escolar, e a falta de preparo dos professores em lidar com isso. Foi percebido dentro das conversas muitas confusões em relação a rótulos, em relação a conceitos de sexualidade dentro da sua diversidade. Então, isso mostra muito a falta de informação e a falta de formação também, mas também a falta de formação por parte de muitos alunos sobre sua própria sexualidade, muitas dúvidas que surgem e muitas vezes os professores não têm como responder. E essa necessidade de orientação por parte dos alunos também justifica precisar ser trabalhado o tema dentro da escola. As questões de bullying também foram questionadas e apareceu como tratado de forma muito geral, falando sobre respeito, sobre como os alunos devem respeitar uns aos outros, mas nunca sobre especificamente o tema abordado dentro do bullying ou algum preconceito que pode aparecer. Para trabalhar essas questões transversais que saem da sala de aula, os projetos culturais tiveram um grande papel nessa abordagem e na expressão dos alunos também, de ter um lugar de fala e ter um lugar de uma expressão diferenciada, uma expressão artística. E os relatos de violência sexual dentro da comunidade, que também se refletem e se manifestam dentro das escolas, mostra a necessidade de informar e de orientar os alunos e também os pais e a comunidade. Então, dentro de todas as conversas, concluímos que trabalhar o tema de maneira transversal necessita uma maior sistematização desse tema, mesmo assim, e também necessita uma formação acerca da diversidade de gênero e sexual para os professores da rede. Foi muito explícita a interferência do contexto político, do pânico moral e do conservadorismo na negação de se tratar esse tema dentro da sala de aula ou até dos pais e da comunidade serem contra isso. E, por fim, entende-se que a sexualidade sim se manifesta dentro da escola e falta preparo para lidar com essas situações de uma maneira muito mais abrangente e não só em casos pontuais. Então seguem aqui os textos citados com esse recorte dos estudos de gênero inseridos dentro da educação brasileira.